Então, já estamos ao vivo. Boa noite a todos e todas. Está começando mais um webinário da Associação Catarina de Professores Facilitadores de Biodança. E hoje a gente vai conversar sobre a aplicação de biodança para crianças. E estamos aqui com os professores, meus amigos e colegas, o professor André, a Karina e a Suzana. Então, sejam todos bem-vindos a esse encontro de hoje. Obrigada por aceitarem o convite para essa conversa. Eu também vou convidar para você que está nos assistindo, que se inscrevam no nosso canal, curta, compartilhe, e durante a nossa conversa, quem quiser pode participar pelo chat, né, enviando perguntas ou comentários. A biodança é um sistema de integração e desenvolvimento humano, de reaprendizagem afetiva, que favorece a nossa identidade por meio de vivências induzidas pela música, pela dança, pelo canto e por situações de encontro em grupo. E como é que a biodança pode contribuir com o desenvolvimento de crianças saudáveis e felizes? E como é que ela pode desenvolver a inteligência afetiva do ser humano desde a sua infância? Então, antes de iniciar a nossa conversa, eu quero apresentar os nossos amigos e colegas. O André Luiz Simoni é professor facilitador de data em biodança. Ele é graduando de pedagogia, com especialização em educação biocêntrica pela Unisc, que é a Universidade de Santa Cruz, e pela Unisul. A Karina Saliba Cavicchioli é professora facilitadora de biodança Sistema Rolando Toro, é graduanda de pedagogia pela Univale, também é graduada em serviço social pela UFSC, e a Karina também fez essa formação de aplicação, assim como o André e a Suzana, e ela atua há alguns anos, né, como educadora social e também como professora de biodança na ONG Casa dos Girassóis, em Florianópolis, para grupos de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. E também temos aqui a Suzana Pazinato, que é professora facilitadora de data em biodança, que também é diretora da Escola Catarinense de Biodança, mestra em educação pela UFSC, e nos anos de 96, 97, ainda em formação, ela teve as primeiras experiências de biodança para criança, e de 2003 a 2006, trabalhou em ONGs como educadora e professora de biodança, né, e também no projeto de extensão da UFSC em uma escola pública. Então, vocês são grandes referências para a gente aqui no estado, né, nessa experiência de biodança para criança, então eu quero agradecer muito a presença de vocês. E queria perguntar, assim, iniciar perguntando o que motivou vocês, professores de biodança, a iniciar esse trabalho com criança, que é um público tão específico, né? E não só o que o motivou, mas qual que é a poesia de ser professor de biodança para criança e quais são os desafios. Então, queria abrir a palavra para quem quiser iniciar contando um pouquinho essa trajetória de vocês. Estamos aqui ao vivo e a ouvidos. Bom, eu posso começar, então. Vou começar pela idade de trás para frente, assim. É um prazer estar aqui com vocês falando, né, desse tema encantador que é biodança para crianças. Como a Fer falou, em 96, 97, quando ainda estava na formação, a gente teve uma oportunidade de fazer um trabalho, né, de ação social, que era de trabalhar com crianças era uma ONG que cuidava de crianças, né, no contraturno, e eu lembro que eu e minhas colegas, na época, a gente ia no sábado estar com as crianças, mas a gente, na real, o que a gente fazia era muito mais interagir e conhecer como elas, né, viviam e como que era esse universo tão criativo, né, de crianças cheias de vitalidade, e para mim foi muito curioso como seria, então,
dar biodança para essas crianças, e que já era nítido para mim que não era igual a dar biodança para adultos, né? Depois disso, então, eu, né, terminei minha formação, comecei a dar aula em 98 para adultos, e em 2003 eu participei, então, de um concurso pela prefeitura de professora ACT, como professora de teatro, que era a vaga que tinha, né, porque a minha graduação é educação artística. E chegando nessa ONG, eu vi que o que eu poderia trabalhar lá e ter muito mais, ser muito mais efetivo na proposta daquela ONG era trabalhar, então, com biodança com aquelas crianças. Eu trabalhei em 2 ONGs durante 4 anos, e não tinha feito ainda a formação, né? Fui fazendo toda uma adaptação muito mais intuitiva, né? Uma mistura de mãe com professora, com facilitadora de biodança, e era maravilhoso, né? Eu sei que eu trabalhava com 10 aulas por semana com crianças de 6 a 13 anos. Foi que então surgiu a oportunidade de eu fazer a seleção para o mestrado, né, que a Ana Baiana foi a minha orientadora, e a minha dissertação, então, foi trabalhando a biodança e criatividade como forma de qualificar as relações dessas crianças, né, nessa relação de fortalecimento da identidade. Depois tivemos mais uma experiência, agora em 2017, junto com a Karina, né, num projeto de extensão, e já eram outras crianças, né, e eu também já era outra. Então, é um trabalho que, na minha experiência com crianças, é encantador, é uma conexão direta e potente com a vida que se faz a cada instante, mas é muito desafiador também, né? E, enfim, é isso. Meus amigos vão falar um pouco mais também sobre isso. Bom, já que é por idade, então eu sou o próximo, né? Bom, eu comecei em 2003, dentro da minha escola de formação de biodança, onde a gente começava num trabalho voluntário, indo em equipes, trabalhando com crianças e com adolescentes. E depois o próprio coletivo mesmo, dos colegas, assim, nós montamos a RINASCE, que foi uma rede de integração e cidadania, que é uma ONG, onde nós fizemos várias frentes também de trabalho, que foi sendo desenvolvido durante esse percurso, assim. E, bem nisso, fui fazendo a minha formação de biodança, e a gente ia fazendo várias adaptações, como a Suzana foi falando, assim, a gente via que tinha que ter mudanças ali na estrutura de aula e tudo mais, assim, para poder fazer com que o resultado acontecesse de uma forma efetiva. Com isso, a caminhada foi indo, fomos desenvolvendo vários trabalhos, fomos para a PAI também, vim para Santa Catarina em 2012, pela ONG Moradia e Cidadania, e aqui também a gente começou a desenvolver um trabalho diferenciado, saindo do ambiente onde a gente fazia de uma forma mais assim, ligada a vários projetos, a gente foi entrar dentro da escola. Então, daí dessa forma, dentro da escola, daí teve uma mudança um pouquinho diferente também, da estrutura, dos tempos, dos horários, dos intervalos. Então, daí a gente teve que fazer mais uma adaptação nesse percurso. E vou deixar minha palavra adiante aqui para que a gente possa depois falar um pouquinho mais. Então, eu tenho uma experiência mais breve, né? Comecei recente biodança com crianças. Comecei em 2017, quando eu me formei. Na verdade, antes, né? No estágio. Mas eu tenho uma experiência já desde pequena, pré-adolescente, com crianças. Participava do meu grupo de jovens e o coordenador desse grupo, o Chico, que muitos conhecem, Francisco Veiga, ele levava a gente para as comunidades para trabalhar com as crianças através da arte. Então, a gente ia para as comunidades, né, planejava, né, fazia as atividades. Então, eu comecei a minha experiência com as crianças dessa forma, né, e nas comunidades também, né, mais carentes. Então, é uma experiência que, para mim, é a minha base até hoje, assim, né, de onde eu tenho um carinho muito grande.
E a partir disso, a gente começou um trabalho numa comunidade que fica ali no centro, do Monte Serrat, com crianças e as suas famílias. Então, ali a gente tinha um trabalho mais de toda semana, de 15 em 15 dias. E quando eu resolvi ser assistente social, né? E quando montou a Casa dos Girassóis também, que é onde eu trabalho hoje. E depois eu fui ser educadora social, né? Na Casa dos Girassóis. E que é um trabalho que me preenche muito, né? É muito, igual a Suzana falou, assim, trabalhar com as crianças, entrar num mundo maravilhoso de vida, né? De conexão com a potência da vida. E isso é encantador, assim, é uma transformação o tempo todo, né? O tempo todo me sinto olhando para mim, né? Me sinto olhando a conexão com a minha vida, né? Como que é a minha relação com o mundo. Mas então, a biodança com as crianças, a gente fez um estágio de observação junto com a Suzana, numa escola que foi bem interessante, bem provocadora, assim, de várias questões, de de questionamentos, assim, sobre as escolhas, né, das famílias, né, sobre o tempo que é dedicado aos seus filhos, né, e como que essa relação, porque aparecia ali, né, na aula, mesmo que era pouco tempo, aparecia muito forte, assim. E depois fui fazer estágio na Casa de Girassóis, onde eu já era educadora social. E foi super potente, maravilhoso, transformador, né? E eu vou contar um pouquinho depois, assim, desse processo, mas ter esse contato, para mim, é uma coisa assim que faz parte de mim, assim, né? De estar com as crianças e de estar me olhando enquanto professora de biodança, assim, né? Que é o tempo todo uma retroalimentação, né? E é isso. E é legal a gente lembrar, né? E talvez muitas pessoas não saibam, mas o Rolando Toro, criador da biodança, ele, antes de qualquer coisa, ele era educador, né? Ele foi professor, né? Eu queria que a Suzana contasse um pouquinho para gente como é que era o Rolando Toro educador, né? Que foi essa experiência dele também que culminou na sistematização do sistema biodança, né, Su? Como é que foi isso? Então, né, o Rolando nasceu em 24 e ele fez a escola normalista, né? Ele fez o magistério, que depois foi chamado magistério, e com 19 anos, então, o Rolando se forma professor, né? E assim como a mãe dele, as tias, os irmãos, e durante 16 anos, dos 19 aos 35 anos, o Rolando foi professor de escola primária e ele sempre sonhou com uma escola que desenvolvesse as potencialidades únicas do ser humano. Então, já naquela época, o Rolando era considerado um educador moderno, né? Ousado, porque ele entendia que o material didático mais potente era a própria natureza. Então, ele fazia muitas incursões com os seus alunos, né? E excursões também, para que eles pudessem observar. Era uma escola rural, né? Uma das escolas que ele trabalhou era rural, então ele saía ao campo, às montanhas, e as crianças observavam, e depois, quando chegavam na sala de aula, eles desenhavam e pintavam com uma metodologia que ela não era técnica, mas ela já era tida como vivencial. Então, ela tinha uma interpretação subjetiva daquilo que a criança sentia sendo parte daquela natureza.
Então, as imagens que as crianças viam, que para muitos adultos eram até imorais, né, como o parto, né, dos animais, elas faziam parte, isso era a natureza. E o Rolando, então, foi cada vez incentivando mais e dando mais espaço nutridor para que essas crianças pudessem ser autoras e sentirem-se fortalecidos nessa criação. Bom, essas obras, né, essas obras de arte tiveram êxito, né, sem precedentes, porque as pessoas que viam tinham um valor, né, e tinha era surpreendente a qualidade daqueles trabalhos para a própria idade das crianças. Foi então que em 53 essas obras foram levadas, né, para Santiago para serem expostas, né? E inclusive, né, conta que até o Pablo Neruda comprou as obras, né, dessas crianças e outros, né, outras pessoas, e essas obras foram expostas também no Museu de Arte Moderna de Amsterdã, de Londres e de Paris, né? O Rolando, com toda aquela ousadia dele, com aquela certeza e com aquela defesa, né, dessa vida que era surpreendentemente posta para ser vista, né, aquele olhar de quem contempla e de quem reverencia a beleza, fez com que essas crianças pudessem, né, de fato, irem se fortalecendo e desenvolvendo essa capacidade de autoria na vida. Bom, só que ele não parou por aí, né? Então, à medida que o Rolando foi tendo experiências com escolas, sendo professor de escola rural, escola urbana, ele também foi percebendo a precariedade desse sistema educacional e muito a disparidade dessas classes sociais, né? O quanto já, né, na época, então, na década de 50, ele via que a escola teria que ser esse ambiente onde as pessoas pudessem ter o direito de desenvolverem-se na sua máxima potencialidade. Foi então que ele inventou, né, um encontro para expor, né, essa realidade das crianças. E nesse convite desse encontro, ele escrevia assim: salvemos a infância da doença, da ignorância, da corrupção e da guerra. E nesse encontro, ele, durante uma semana, reuniram 6.000 crianças e teve muitos debates, muitas exposições. Enfim, ele fez um movimento onde ele pedia que tivesse que especialmente a arte fosse essa dimensão básica para essa nova civilização. Para ele era muito claro a necessidade de dar oportunidade para que as crianças pudessem encontrar um caminho que não fosse aquele dirigido, aquele que viesse só como mais uma informação, mas que pudesse brotar de dentro de cada um. E aí ele já dizia, né, que esse festival, ele objetivava expor que a riqueza interior existe em cada um. Ela somente espera oportunidade, estímulos e compreensão para se fazer visível. Uma curiosidade é que no TCC, né, do Rolando, como normalista, né, como esse professor, ele coloca 3 pontos importantes nessa proposta desse trabalho, né? Que ele afirma que no Chile se delapidam totalmente as potências criadoras do povo e de sua infância. A outra, ele propunha métodos para desenvolver as potências adormecidas da infância, anuladas pela incompreensão do meio e desconhecimento metodológico. E a outra, ele propunha, então, uma visão cósmica da natureza e da vida. Nesse sentido, né, o Rolando tinha uma concepção pedagógica centrada em explorar novas formas de aprendizagem vivencial, tendo como ponto de partida a afetividade e o prazer de viver. Eu gosto de lembrar, gente, que isso foi na década de 50.
parece que a gente está falando das propostas mais modernas da educação de hoje, né? Então, essa proposta do Rolando, ela nunca excluiu os conteúdos de caráter intelectual, né? Pelo contrário, se tratava de integrar a inteligência com a afetividade e esse respeito recíproco entre elas, né? Então, o Rolando sempre foi um defensor da ciência, da arte e da tecnologia. Ele foi, então, nesse sentido, depois que ele se formou, né, que se formou não, que terminou esse tempo de educador, ele foi convidado a criar um laboratório de psicologia na Escola de Educação na Universidade de Concepción, né, no Chile. E aí ele torna-se depois professor de psicologia da educação, até que ele foi chegando, né, no Centro de Estudo da Antropologia Médica da Escola de Medicina do Chile. E aí, então, ele chegou num lugar onde estava se fazendo muitas experiências para humanizar a medicina, né? Já se fazia arte-terapia, psicodrama, e aos pouquinhos, então, o Rolando foi aonde até, né, no final ali da década, meados da década de 60, foi onde, então, ele começou com todo, né, essa bagagem dele, ele foi, então, propondo, né, todo o estudo dele dentro do hospital psiquiátrico com o que, primeiramente, foi chamado, então, de psicodança. Nesse momento, né, que o Rolando está ainda dando aula, ele escreve uma carta, né, para a esposa dele, e ele diz, então, nessa carta, que ele tem pensado em uma ciência rítmica que ordene musicalmente os movimentos naturais do corpo e, sobretudo, os atos, de modo que, sob formas nobres e espirituais, distribua o tempo, a intensidade e a força. Algo assim como provocar a musicalidade do ser. Para mim, esse é o berço da biodança, né? Eu acho que os grandes inspiradores de Rolando para propor essa genialidade que foi o sistema biodança foi a relação deles com as crianças na escola. Muito lindo, assim, a gente aprender e poder contextualizar um pouco a história, né, a partir da vivência dele como educador, né? E eu queria que vocês contassem para mim, antes da gente entrar no conceito de inteligência afetiva, para a gente também abrir para a Karine e para o André falarem, o que caracteriza a metodologia da biodança para crianças, né? Por exemplo, quais as faixas etárias, né? O que a biodança para crianças propõe? O que é diferente de biodança para adulto, né? Existe um conhecimento específico para isso? Então, eu queria que vocês pudessem contar um pouquinho para a gente como é que funciona e quais são as características, né, do sistema biodança para crianças. Ok. André, posso começar? Depois tu toca? Pode ser? Tá. Então, a gente pode começar pelos objetivos, né, de biodança com crianças. Então, a gente, a partir do curso com a Cecília Luzzi, em Brasília, que a gente fez, nós três, ela elencou alguns objetivos, né, que ela foi a precursora da biodança com criança, né, no mundo, né. Então, ela elencou os objetivos seria a elevação do nível de saúde e de criatividade, né, para reforçar a saúde e para ter um efeito integrador no corpo, né, uma unidade orgânica. É incrível falar isso, né? Como assim? A criança não nasce com isso? Ela nasce, ela cresce. Só que a gente, nessa sociedade que está doente, isso vai se cortando na criança, né? Vai se podando, vai, né? Senta aqui, né? Enfim, várias regras de conduta, de moral, de tudo, né? Então, é trabalhado esses objetivos a partir
de uma concepção de saúde, né? Todos eles. Então, a psicoprofilaxia, né? Para evitar que tenha um enraizamento dos sintomas, né? Como que o adulto chega doente? Porque foi, ao longo da sua vida, foi criando, tendo impedimentos, né? Daquilo que estava sentindo, né? E daquilo que estava pensando, e tendo que fazer outra coisa, né? Então, é uma desintegração, né, daquilo que sente, daquilo que pensa, daquilo que faz, e é uma construção ao longo da vida, né? Então é para evitar a psicoprofilaxia, né? Evita para que a criança consiga se expressar, né? Então aí chega também a conexão, ação e emoção, né? Porque a criança, justamente por isso, né? Pela dissociação, né? Para evitar, para ter uma dissolução entre essas adaptações, né, que a criança vai construindo, que a gente, enquanto indivíduo, vai construindo, né? Então, possibilitando com isso que a criança possa, a partir da percepção da sua emoção, possa ser expressada através do seu movimento, né? E essa conexão é uma prevenção de doenças psicossomáticas e também um estímulo à criatividade. Outro objetivo é a integração de grupo, né? Para que ela possa se sentir, na verdade, assim, é uma noção de pertencimento a um grupo, né? Onde tem respeito mútuo, onde tem cuidado, onde tem uma escuta, né? Tudo isso é trabalhado na biodança para a criança, né? E a expressão afetiva. A expressão afetiva é o norte, né, da biodança e especialmente da biodança com criança. A expressão afetiva, ela é o desenvolvimento da afetividade, né? E nos exercícios a gente faz o encontro, a receptividade, a expressão de ternura, de cuidado, de respeito, né? Com gestos de carinho, de acolhimento, né? Mas também exercícios de confronto e de posicionamento, né? Para que a criança possa expressar a capacidade de estabelecer limites, que isso é super importante, né? Inclusive para as crianças que a gente atende lá na Casa Girassóis, isso é muito importante, né? Na verdade, para qualquer criança, né? Para ela se defender daquilo que não é saudável, né? Ou de uma violência, né? Uma coisa mais grave, assim, né? Então, o desenvolvimento da afetividade, ela tem uma influência enorme na elevação da autoestima, da conexão com a comunicação e do aumento da sensibilidade, né? Na verdade, a gente está falando aqui de uma identidade integrada, né? De uma identidade que tenha uma percepção daquilo que eu sinto, daquilo que eu faço e daquilo que eu penso, né? Essas três estão em sintonia e estão fazendo a mesma coisa, assim, né? E a Cecília Luzi, ela tem uma frase e ela traz na sua formação, fala muito da ternura, do contato e da carícia, né? E ela traz o livro do Tocar, o significado humano da pele, que é esse daqui, e ela traz um exemplo não, desculpa, o livro ele traz a história de uma experiência, um experimento de macacos recém-nascidos, que eles fizeram que os macacos tinham que escolher entre uma mãe de arame com leite e outra de pano, mas sem leite, né? E eles escolhiam os macaquinhos pelo contato, né? Quem tinha o contato maior, que era de pano. E a partir dessa experiência, eles viram que o contato humano, que o contato, na verdade, é muito importante, né? E a Cecília Luzi, ela traz uma frase
Assim como o amor primário constitui uma protovivência de harmonia, de plenitude e integração, a ausência desse contato amoroso deixa uma ferida na identidade, pode causar danos irreversíveis a nível psiconeurológico e pode inclusive chegar à morte, né? Sem contato, a gente tem experiência aqui na maternidade, no HU, com as mães, esqueci o nome, mães cangurus, e desse contato, né, que isso salva o bebê, os bebês prematuros, né? Então, isso é muito importante, né, de ser trabalhado, assim, né? E dentro da mesma da biodança com criança, a gente trabalha a vitalidade, as linhas de vivência que são trabalhadas, né? A vitalidade, a afetividade e a criatividade, né? Sempre. Que é para estimular esses canais que para não deixar acontecer de serem bloqueados, né? Se eles estiverem, né? Então, acho que era isso, André, tu quer falar? Eu acho que tu falou quase tudo. Não, mas é realmente assim, a gente falando da metodologia mesmo, né? A gente vai trabalhar mais em cima dessas 3 linhas de vivência mesmo, né? Focando muito na afetividade, primeiramente na vitalidade com toda a força e a criatividade exuberante, né? A arte, assim, ela é transformadora, então, e toda a forma de arte, né? Que vai ser pintura, escultura, desenho, toda forma de arte a gente traz isso de uma forma que vai progressivamente, vai trabalhando também. Né? Mas, assim, a vitalidade é o canal principal desse primeiro contato, assim, que a gente começa, assim, né? Pelo menos na minha caminhada a gente fez por esse caminho, assim. E os tempos da aula também são diferenciados, né? Porque quando a gente vai trabalhar com um público adulto, ele está indo lá porque ele quer e tudo mais, e vem fazer parte do grupo. Quando a gente vai trabalhar com um grupo de crianças, raramente o grupo de criança ele é um grupo montado para isso. Geralmente já é uma instituição que já tem aquele grupo pronto, ou então você vai para uma escola que já tem as turmas já prontas e organizadas, né? Então, é um trabalho que a gente, para ele não se tornar autoritário, a gente vai ter que conquistar o público e fazer com que ele também queira estar presente naquele momento, que não seja obrigatório estar presente naquele momento, mas que seja um prazer estar presente ali naquele momento. Então, a gente vai criando estratégias de fortalecimento de vínculos, de estabelecendo confiança, a gente vai estabelecendo também rodas de conversa, então vamos fazendo outros caminhos assim, mas os tempos eles são diferenciados, são reduzidos, né? Eu tive experiência a partir dos 3 anos de idade em educação infantil, 2 anos de idade o ano passado lá em Santa Rosa de Lima, e quanto menor a criança, parece que a gente tem que ir reduzindo aquele tempo da música, o tempo da vivência ali, porque para poder realmente potencializar. Então é isso que eu senti na minha prática, assim, né? Que eu acho que dá para complementar, mas eu acho que você falou super bem, Karina, ali de toda aquela base epistemológica ali que a Cecília nos traz e tudo mais, e sendo que o ancoramento da ternura, assim, é o que realmente vai ter toda essa transformação, né? Onde estabelecendo essa ternura, essa confiança por meio da inteligência afetiva ali é o que vai realmente ser o pulo do gato, como a gente diz assim. Mas eu acho que está de bom tamanho, assim, para a gente já Quais são passar pouco. as faixas etárias, que grupos por idade ou pode ser misto? Como é que funciona isso? Eu tive essas 2 experiências, né? Trabalhando em CRAS, né? Que são os Centros de Referência de Assistência Social, que eu trabalhei durante muitos anos, quase 15 anos nessa área, assim, com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Ali a gente pega, às vezes, grupos super homogêneos, assim, né? Com crianças de 7 a 15 anos no mesmo grupo. É bem dificultoso para estabelecer um trabalho assim, quando tem muita faixa etária muito diferente, porque a cada ano que passa, já é um universo de uma criança para outra. Uma criança de 7 anos é totalmente diferente da criança de 9 anos, é outro universo. Então, a gente tem que saber estabelecer isso aí. Claro que quando a gente está dentro de uma instituição e não tem como,
a gente vai criando adaptações para poder fazer esse trabalho. Ilhas de interesse, vai fazendo... Ilhas de interesse é que daí eu criava, assim, eu fazia subgrupos dentro da própria aula, depois eu montava no grande grupo, depois ia para o subgrupo e vinha para o grande grupo, e eu fazia esse vai e vem para conseguir fazer, porque às vezes, quando tem muita diferença de idade, se torna um pouco difícil, assim, para acontecer na prática. Mas ele acontece, tem como fazer, é possível, assim, ele só é um pouco mais desgastante. Mas, ao mesmo tempo, é possível também. Mas quando a gente consegue dividir por algumas faixas etárias, o resultado sempre é melhor e maior. Né? Então, assim, claro que se você vai trabalhar com uma criança de 2, 3 anos, tem que estar junto com uma outra pessoa, um estagiário, o professor da sala, ou outro colega que vai trabalhar junto. Porque quanto menores eles são, menos autonomia eles têm, daí é legal ter mais outro adulto junto, que daí facilita o processo. Quanto maiores eles vão ficando, maior é a autonomia, e daí também vai... Então, assim, tem essa diferença, né? A diferença que eu senti na prática foi que com as crianças de 2, 3 anos, a aula era 30 minutos, 20, 30 minutos. E conforme eles vão ficando maiores, eu consegui chegar até 1h30 com crianças de 10 anos. Assim, isso eu estou passando a minha experiência, né? Mas daí eu quero que as colegas também passem as suas também. Então, eu queria perguntar para a Suzana, né? Porque um dos objetivos da biodança é a reaprendizagem afetiva, né? E também a reaprendizagem das funções originárias da vida, ou seja, né, da gente resgatar os nossos instintos de conservação da vida. E o Rolando também traz o conceito, né, pensando em reaprendizagem afetiva, que é o conceito de inteligência afetiva. O que é essa inteligência afetiva que o Rolando Toro propõe? Então, né, o Rolando, um pouquinho antes de ele partir, ele deixou esse escrito, né, esse livro, Inteligência Afetiva, que foi publicado em seguida, e ele mesmo dizia, né, que esse era o melhor livro que ele tinha escrito, porque parece que ele confirma aquilo que ele propunha lá enquanto educador, né, muito jovem. Porque a inteligência afetiva, para o Rolando, é a unidade da mente com o universo. É só isso, né? A unidade da mente com o universo. Então, ele coloca que dentro de todo o conceito, da evolução do conceito de inteligência, que passa, né, dessa função cognitiva, que passa pela capacidade de resolver problemas, até o que há, né, de mais moderno dentro da proposição das inteligências múltiplas, né, de Gardner, dentro da cognição de Maturana e Varela. O Rolando diz, né, já dizia sempre que os neurocientistas falam de que as emoções elas são inseparáveis do pensamento, que a gente pensa com todo o corpo, que tudo aquilo que nós somos capazes de intelectualizar, ele não está isento daquilo que sentimos, mesmo que não tenhamos uma consciência clara sobre. Então, o Rolando coloca a inteligência como parte de todas as nossas funções, de toda a nossa história existencial. Mas também ele diz que é importante a gente diferenciar as emoções da afetividade. E por isso ele coloca a inteligência afetiva. Ele diz que as emoções podem muitas vezes nos permitir tomar decisões que parecem corretas a respeito de objetivos que nem sempre são pró-vida. Que mais do que a gente poder identificar aquilo que nos move, é preciso a gente desenvolver a nossa capacidade de vinculação. Isso é a afetividade. Esse potencial, né, esse potencial de expressão da nossa identidade, que é a afetividade, ele diz respeito a essa nossa raiz, né, a essa nossa essência gregária, a essa nossa relação mamífera de pertencimento, de coletivo, de cooperativo, né? Essa semana ainda a gente recebeu, né, uma notícia de uma colega
uma revista científica bem conceituada, né, de que descobriram o que o Rolando dizia já, né, nos primeiros tomos que ele escrevia, que o Homo sapiens se desenvolveu não em função do aumento do córtex, mas da nossa capacidade gregária. É por isso que nós sobrevivemos e que nós evoluímos. Nós somos naturalmente cooperativos. E a nossa sociedade dissociou a nossa capacidade intelectual com a nossa capacidade de vinculação com o outro. E aí nós fomos por um caminho que ele é competitivo, que ele é autoritário, que ele é de submissão, que diminui a nossa grandeza de ser e estar no mundo. E aí a gente não qualifica o outro, a gente não tem a exaltação da presença do outro. Ao contrário. Então, o Rolando coloca que essa possibilidade afetiva, né, que é essa capacidade de estabelecer vínculos, é um dos componentes psicológicos essenciais na estrutura da inteligência. Todas as formas de inteligência, seja motora, espacial, mecânica, verbal, social, semântica, têm uma fonte em comum, a afetividade. Nós aprendemos aquilo que faz sentido para nós. E aí tem inúmeras pesquisas sobre isso, né? Do quanto as coisas têm tamanho maior ou menor em relação àquilo que faz sentido para a nossa existência. Se a gente for pensar no nosso tempo de escola, de ensino fundamental, o que a gente lembra? Dos conteúdos ou dos vínculos que a gente fez? Ou aqueles conteúdos que a gente sabe mais, será que não tem relação com a professora, com as atividades que nós fazíamos, com o local onde aquilo acontecia? Então, essa capacidade de inteligência, ela não é mais uma inteligência. Aí o Rolando fala como o Exupéry, né, falava já, que para a gente ter uma justiça social e paz no mundo, a inteligência tem que estar a serviço do amor. A inteligência tem que estar a serviço do coração. Porque aí as nossas escolhas, elas serão pela vida, para gerar mais vida. Isso é o princípio biocêntrico, né? Mas só que, né, a gente não desenvolve a inteligência afetiva sabendo como é, não chega. O caminho é vivencial. Então, é preciso expandir essa nossa percepção do mundo, né? É preciso essa conexão do olho no olho, é preciso que as crianças se deem as mãos e percebem que elas fazem parte dessa roda. Eu demorei 3 meses para conseguir fazer uma roda com as crianças, porque elas não se sentiam importantes naquela roda, e eu ficava esperando. Eu só dizia, enquanto todos não estiverem na roda, a gente não vai poder fazer a roda, porque todos fazem parte dessa roda. E aí a gente ficava esperando. Então, essa percepção, e eu vejo assim que hoje as crianças com tanto tem tanto estímulo, né, de fora, que me parece que as crianças cada vez mais novas estão com essa síndrome de adulto, da dificuldade de percepção de si no contexto do mundo vivo, né? Então, o caminho para o desenvolvimento da inteligência afetiva, sem dúvida, é a biodança, né? É um dos caminhos, e é o que a gente pratica, né, e propõe. Então, esse caminho onde as crianças têm a oportunidade, dentro de um contexto afetivo, nutridor, né, com ecofatores positivos, ter a oportunidade de vivenciar essa identidade que é única, que tem valor, que pode sonhar, que pode mudar o mundo, que pode fazer diferença, né, sem esperar que alguém possa dizer para ela. E isso, para o Rolando, né, o fator que integra todas essas nossas capacidades de inteligência é o afeto.
né? É essa capacidade amorosa. A gente tem outros autores, né? Tem o Boris Cyrulnik, que fala muito da resiliência, e ele também diz que o processo de resiliência, ele acontece especialmente quando a pessoa tem um continente afetivo estruturado. Quando essa pessoa consegue se sentir nutrida o suficiente para que ela perceba que ela é uma identidade única, ela é diversa e ela é aceita. Então, eu vejo a biodança para crianças tão importante quanto aprender qualquer outra disciplina. Ela teria que estar na grade curricular, né? Assim, português, matemática, história, biodança, em todas. E tenho certeza que isso faria toda a diferença dentro de um contexto escolar, né? Bom, para mim não me alongar muito, o Rolando coloca uma definição de inteligência que é a capacidade afetiva de estabelecer conexões com a vida e relacionar a identidade pessoal com a identidade do universo. A inteligência afetiva é a promotora de significação existencial. Acho que é isso, gente. Se vocês quiserem complementar e ajudar. E eu quero aproveitar também, né, e perguntar para o professor André, que eu acho que é uma referência para a gente, acho que não só em Santa Catarina, como no Brasil inteiro, né, como educador biocêntrico, e vem construindo toda essa trajetória, né, em escola há alguns anos já. Como é que é trabalhar a biodança na escola, e principalmente em escola pública? E aqui a gente também tem uma pergunta no chat da Karen Oliveira, que está perguntando se é possível adaptar a biodança para pessoas, para crianças com deficiência. O André também publicou um vídeo há alguns anos, depois eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo, que inclusive mostra, né, André, e essa possibilidade, né, dessa interação, dessa diversidade entre as crianças, né, inclusive com crianças com deficiência, né. Mas conta um pouquinho para a gente essa tua experiência dentro da biodança dentro da escola. Então, a biodança dentro da escola é uma experiência incrível que a gente tem que ir conversando com os currículos, né, e conversando com as habilidades e as competências das quais já estão postas, mas é possível porque o nosso currículo catarinense e a nossa BNCC, eles trazem um norteador bem básico, que é você entrar em contato consigo, com o outro e com o meio, de modo que você possa estabelecer essa relação nesses 3 níveis. E esses 3 níveis nós utilizamos dentro da biodança. Então, quando nós começamos a trabalhar dentro da escola, isso lá em 2012, eu comecei a ver que as matrizes curriculares que já estavam postas me davam brechas para que a biodança realmente pudesse estar entrando dentro desse chão da escola, né? E de poder estar dentro da matriz curricular, né? Como ela está hoje presente dentro de Tubarão, né? Dentro da matriz curricular. Então, dentro do nosso currículo, a gente tem que ir vendo formas de poder ligar a nossa base epistemológica junto com o que já tem que ser colocado, né? Então, em competências, habilidades, o que a gente vai desenvolver e tudo mais assim. Tem toda essa questão. Outra coisa também é a questão dos tempos, porque no momento que a gente vai fazer o nosso trabalho, no momento que a gente vai desenvolver a nossa atividade, a nossa aula, a gente vai ter que pensar no tempo de poder aplicar tudo aquilo, de modo que a gente consiga fazer com que a aula aconteça, a turma consiga se integrar, fortalecer os vínculos e, ao mesmo tempo, eu poder entregar a turma para um outro professor, porque, na realidade, eu estou ali no meio de uma matriz curricular onde tem várias atividades que estão acontecendo também. Além da biodança, vai ter o português, a matemática, vai ter a educação física, vai ter a dança, vai ter o karatê, vai ter a capoeira. E então, no momento em que eu vou organizar minha turma e fazer com que a minha atividade aconteça, eu sempre deixo eles harmonizados para que eles possam passar para a próxima turma de uma forma harmônica
e afetiva. Mas para isso é progressivamente que a gente vai estabelecendo, né? Esses acordos da boa convivência, da gente poder conviver melhor entre nós, né? De estabelecer o vínculo, de estabelecer o afeto, como sendo uma comunicação, né? A comunicação é o afeto. Então, claro, daí a gente vai criando uma comunicação não violenta entre os alunos, vai gerando uma outra forma de poder estabelecer esse vínculo. E também, ao mesmo tempo, vai criando várias alternativas para conseguir estar evocando tudo isso ao mesmo tempo ali, né? Por isso que eu vou trazendo outros elementos também. Então, eu bebo na fonte da arte, eu bebo na fonte também de outros autores, né? Além do Rolando também, eu vou olhar lá em Vallon também, porque dentro da educação, o Vallon, ele nos ancora com a questão da afetividade. Então, e a gente vai trazendo também várias outros temas também, olhando para o macro e para o micro. A gente vai estudar Van Gogh, mas também vamos estudar Willy Zumblick, que foi um grande artista plástico de Tubarão, né? Nós vamos estudar, vamos sempre indo adiante, olhando para fora e para dentro, olhando para o planeta, olhando para a cidade, olhando para a sala. Então, é um exercício de convivência, da boa convivência, onde as regras serão os acordos, onde a gente vai cumprindo esses acordos, né, de modo que a gente vai fazendo no coletivo. Então, eu dividi as aulas em 3 tempos, assim, né? O tempo da acolhida, que é onde a gente escreve no diário de bordo, fala como é que está se sentindo, traz a memória da aula anterior. Daí depois a gente vai ter o tempo de trazer o tema, onde eu vou abordar esse tema contando uma história, trazendo algum elemento, falando dos planetas, falando dos animais, enfim, a gente vai trazendo vários elementos dentro do que eles já têm dentro do currículo deles, e eu vou conversando com isso, por isso que é importante que os planejamentos sejam colaborativos e cooperativos com os colegas, a gente meio que tem que ir conversando com a escola, vendo o que está acontecendo, para a gente também estar propondo as nossas atividades junto ali. Daí tem um momento, né, da aula, da dança, da vivência mesmo, e depois harmonizo eles para que o próximo professor possa chegar e a turma não está subindo pelas paredes. Então a gente faz esse caminho assim, e daí é um outro tempo de trabalho, um outro tempo de poder fazer as coisas, que quando a gente está dentro de um espaço não escolar é diferente. Às vezes você tem a manhã toda para chegar lá e fazer aquela ação. Às vezes você tem 2, 3 horas lá para chegar, entrar com as turmas. E na escola não, na escola você vai ter um tempo de entrar na sua turma, um tempo de entrar na outra turma, né? Então, e esses tempos, às vezes, eles têm que ser muito bem pensados, muito bem planejados, muito bem elaborados para que a gente possa realmente chegar nos nossos objetivos, né? Mas é possível de fazendo por esse caminho. Não sei se eu respondi o que tu perguntou. Sim, perfeitamente. Contar um pouco como é que é esse dia a dia dentro da escola, né? Como é que insere a biodança, porque a biodança, apesar de ela ter muitos anos já, ela está começando a ser difundida de fato, né, nesses últimos anos, assim. E agora, em momento de pandemia, eu acho que a gente está tendo uma oportunidade muito grande, não só para os profissionais de biodança, para o movimento de biodança, mas também a gente poder abrir esse novo espaço de disseminar esse sistema de desenvolvimento humano e toda a valiosidade, né, os conceitos, e não só os conceitos, mas as propostas vivenciais que o Rolando Toro, que criou esse sistema, deixou para a gente, né, como profissionais. E eu queria também aproveitar e pensar assim que a biodança, a aplicação de biodança para criança, né, além dela acontecer na escola, ela também pode acontecer em outros espaços de educação não formal, né, como ONGs, que a Suzana falou, né, a Karina também. Então, queria, como é que é trabalhar a biodança com comunidades de vulnerabilidade social, né, e eu queria que a Karina contasse, né, a Suzana também pudesse complementar como é que é atuar com biodança para crianças também nesses espaços de educação não formal. Então, eu só queria, que eu tô com a pergunta da Karen na cabeça sobre crianças com deficiência, né, se é possível e tal. Na verdade, é impossível não ter biodança e não ter a inclusão, né? Aí não seria biodança, seria exclusão.
né? E a biodança trabalha com a inclusão, trabalha com aceitação, com o reconhecimento das diferenças, né? Ninguém é igual a ninguém, né? Então, como que a gente vai excluir alguém? Não, criança, né? Não imagina nunca. E então, mas o que a gente tem que fazer enquanto professor é buscar conhecimento e habilidades mesmo, estudar também, para saber como que a gente pode facilitar, né? Mas assim, respeito, né? Tem uma base aí, né? Que é relação e feedback, né? Isso com qualquer um, né? Com um adulto, com criança, né? Tem que se trabalhar isso, né? Progressividade, né? Que é o tempo de cada um, né? E, enfim, mas era isso. Né? É impossível não ter biodança sem a inclusão. Então, quer falar, André? Pegando a fala da Karina, assim, sobre essa questão da inclusão, desculpe te cortar, eu sempre, assim, quando a gente está na escola, né, daí tem, às vezes, o pessoal, às vezes, que é um pouco mais ativo, assim, né, então eles fazem de tudo para sair da sala, para ir para a secretaria, aquelas coisas todas, né, e daí os colegas dizem, ô, prof, não vai mandar o fulano para a secretaria? Eu disse, não, a gente não vai excluir ninguém da sala. Daí o que eu faço? Eu proponho que ele possa ler um livrinho, ficar ali no, né, que como eu crio um ambiente com outras possibilidades, pessoal, então pode ficar lendo ali o livrinho, pode ele estar participando para a gente poder dar conta do grupo maior, né, porque às vezes tem alguns que não querem estar inserido ali, mas para a gente não criar essa situação de botar para fora da sala. Então, mesmo às vezes numa situação de certo caos, a gente acolhe aquilo ali, para que a gente mostre assim, não, a gente não vai excluir, porque daí a turma toda faz isso, né? Ah, não, tem que mandar para a secretaria, ele não está querendo participar. Isso não, mas ele vai ler o livro lá, ele vai participar ali do jogo, vai participar de outras coisas. Então, a gente tem que ir propondo outras coisas para não fazer esse jogo que a escola geralmente faz de exclusão. Porque daí a gente consegue realmente fazer essa inclusão mesmo dos TDAHs, de todos os diagnósticos que acontecem, né? Porque às vezes a gente tem 4, 5 alunos com diagnóstico dentro da própria sala. Então, a gente tem que saber como lidar com isso, né? E também como acolher isso de uma forma muito integradora, assim, e não promover a exclusão, né? Então, isso é um exercício também que também está nesse rol desse facilitador que entra para a escola, tá? Só para complementar. É verdade, André, é verdade. Mas então, sobre o trabalho em ONGs, né? A Casa de Girassóis é uma ONG sem fins econômicos, a gente trabalhava, né? Em contraturno escolar, não, a gente trabalha ainda. Pela pandemia, a gente também está parado, assim, afastado, né? Então, as nossas crianças são de 6 a 14 anos e eu tenho uma história com a comunidade já há bastante tempo, né? Como eu falei. Desde, não sei, acho que eu tinha uns 14 anos, assim. Então, eu conheço as famílias dessas crianças que a gente atende, né? A gente tem 3 gerações, às vezes 4 gerações que já passaram, assim, né? E então, uma coisa muito importante que precisa para a gente conseguir um trabalho mais sólido vínculo, né? Então, esse vínculo foi construído ao longo desses anos, né? E quando eu cheguei depois como assistente social, fortaleceu mais ainda, porque me aproximei bastante das famílias, né? E das crianças, né? Assim também, como educadora social e tal. Mas eu queria, como professora de biodança, trabalhando nessa ONG, que a gente atende muitos casos de criança com violência, a gente nota muita dificuldade com relação às crianças se protegerem, né? E então, na biodança, eu trabalhei bastante isso, né? O reforço da identidade, né? Para eles falarem o que eles querem, né? Demonstrarem com o corpo, né? E não com regras, e não com... Então, eu estava pensando aqui, né? Algumas coisas que eu observava na aula que acontecia na aula, na minha condução de aula e nas crianças, né? Então, vou falar primeiro a construção da aula.
A roda, de verdade, é muito difícil de acontecer, porque precisa de uma relação boa de feedback com o outro, né? E isso é construído, né? Então, acontece muito deles se puxarem e tal. E então é um tempo, né? E com os exercícios e tal, mas acontece, né? Depois de um tempo, depois de uma construção aí de cuidado do espaço do outro, né? E então, uma outra coisa, a questão do lúdico, né? Eu percebi que quando tinha uma história, especialmente com as crianças de 6 e 7 anos, eu tinha 3 turmas, né? 6 e 7, 8, 9, às vezes 10, dependendo, e 11, 12, 13, 14. Aí os adolescentes, pré-adolescentes, né? E com os pequenos, 6 e 7, quando tinha uma história, eles mergulhavam e a gente mergulhava junto, né? Era uma coisa que tinha sentido, né? Não era todas as aulas que tinha essa construção de história, dependia de como eu estava também, né? Também o norte da minha aula era o meu sentir, né? Então, por isso que às vezes eu escolhia uma coisa, eu escolhia outra coisa, né? Como eu estava e também como eu estava na minha relação com o grupo, né? O que eu percebia deles, né? O vínculo, então, como eu tinha falado, é fator-chave para a relação com as crianças, né? Sem vínculo, não dá para andar. Não, isso para qualquer lugar, né? Se for biodança, se for qualquer lugar, sem vínculo não dá nada. Acolhimento sempre, né? Acolhimento especialmente com contato, com a carícia, com o olhar, né? Às vezes tu não consegue o contato ali com a criança, às vezes ela tá mais assim rebelde, né? Importante respeitar esse espaço da criança e com o olhar, né? Tu vai estar ali, né? Dizer para a criança que tu tá ali, tu tá olhando para ela, né? Que muitas não são olhadas, então elas se colocam de forma para ser vistas, né? Então, isso é bem importante de tu estar presente, né? Tu estar bem presente na aula. Então, como eu tinha dito antes, também a confirmação da identidade, né? Sempre trabalhar exercícios de que eles possam se ver, se enxergar como protagonistas da vida dele, aquilo que a Suzana falou, assim, né? Então, estimular isso toda a aula, né? E isso eu percebi o mais difícil, né, para eles. Então, desde falar o seu nome, né, desde no meio da roda, né, nem precisava falar nada, né, mas então é uma construção também que foi acontecendo. Uma coisa que eu percebi também, que foi muito, muito importante, foi o planejamento e avaliação das aulas. Isso sempre tem que acontecer, porque quando eu fazia avaliação, normalmente não, mas algumas aulas que eu achava que tinham sido boas, na avaliação eu tinha a percepção de que me dava conta de coisas que não tinha sido boa, né? Então, por isso que também é importante a avaliação, né? Com o tempo depois, assim, né? Para tu ir entrando algumas coisas, assim, percepções e tal. Então, as consignas, como o André tinha falado, assim, com relação à idade, quanto mais novinhos, né, idade mais menorzinhos, mais objetivo tem que ser a aula, né? Porque é tudo criança pequena, é tudo muito rápido o que acontece, né? Mas como a minha idade era de 6 a 14 anos, então as de 6 e 7 eram mais objetivas, de 6 e 7, 8, 9, mas podia falar um pouquinho mais, eu gostava de falar, mas eu logo percebia que não dava para falar muito. E depois os adolescentes adoravam conversar. Aí, sim, era muito, muito legal. Dava para explorar bastante, assim, esse espaço, assim, para isso. E aí tem uma outra coisa também, a demonstração também tem que ser rápida, né? Junto com a fala tem que ser uma demonstração também rápida ou mais lenta, assim, né? Ou tu explica mais também. Então, algumas coisas que eu observei do meu processo, que foi muito mágico, muito transformador na minha vida, queria falar. Eu percebi que eu queria seguir muito a aula que eu planejava.
E na verdade, é complicado isso, porque às vezes não era aquilo que eles estavam, que eu estava vendo do grupo, né? Então, eu tinha dificuldade de soltar, né? Eu queria, na verdade, o controle da aula. Mas isso eu percebi no estágio, né? Então, com a Suzana me orientando, eu fui percebendo essa minha dificuldade e fui aprendendo a me soltar mais, né? E aí, depois, assim, me soltei muito, assim, e me sentir mais, de sentir muito prazer na aula, junto com as crianças, né? Então, percebi também que olhar para o grupo, né, na relação com o que eu sinto é fundamental, né? Sem eu olhar para o que eu sinto, eu não vou conseguir estar em relação com o grupo, né? Então, no início eu achava que uma boa aula era aquela planejadinha, né, que estava bem pensada. E aí eu fui perceber que a gente não é linha, de que a gente não é papel, né? Que a gente se cria a cada instante, né? E que não dá para perder a grandiosidade que é o momento de estar junto, né? A biodança é um grande tesouro de quando a gente potencializa o que tem melhor em cada um, né? Na gente também. E eu reconheço que essa história, né? O que eu vivi ali tem a ver, o que eu vivi tem a ver com a minha história, né? A minha caminhada nesse mundo, né? Quando eu vejo a mim, eu vejo o outro, eu vejo as minhas dificuldades, né? Os limites, os prazeres, as alegrias, né? E eu percebi que dar aula de biodança para as crianças me fazia olhar para a minha relação, com a minha liberdade, com o prazer, com a minha identidade. É impossível fazer diferente. Eu não consigo tá fazendo, dar uma aula de biodança sem estar me olhando ao mesmo tempo, né? Como que eu tô com relação a isso, né? Então é isso, foi uma grande transformação. Desculpa, Fê. Não, eu acho que entrando isso do desafio profissional de ser professor facilitador e ainda o desafio profissional de ser professor de biodança para crianças, né? Porque você também precisa ter um conhecimento, uma preparação, né, sobre a psicologia da infância, tem conhecimentos específicos que vão fazer toda a diferença, e claro, além também da vivência e da identidade, né, e desse sentimento de prazer, porque que a gente passa, né, na relação, nos neurônios espelhos, né? E como é que é para você também, Su? O que você aprende? Qual que é o papel do facilitador, de biodança para crianças? Quais são também os desafios? O que eu vivi, né? Agora estou um pouco longe deles e retomando o material para esse webinário, me deu muita saudade das crianças, né? Eu sinto, não sei se hoje eu tenho energia ainda, né, para trabalhar com elas, mas o que para mim ficou muito forte quando eu trabalhei, né, especialmente na pesquisa do mestrado sobre essa relação do desenvolvimento da criatividade em relação à sua própria identidade, né? Porque criatividade para a biodança é essa capacidade de inovação e que as crianças têm muito, elas são super criativas. A questão é que isso precisava ser integrado com a afetividade para que todo esse potencial criativo pudesse gerar mais vida. Então, essa consciência de ser importante no mundo, de ter essa grandeza, de fazer diferença na vida da outra pessoa, isso é de uma valia, não dá nem para a gente mensurar, né? Quem trabalha com criança, eu acho que, né, consegue ressoar nisso que eu estou dizendo. Então, eu vejo que a gente precisa também ter essa qualidade afetiva para acolher
a expressão dessas crianças que também nos colocam, né? Elas colocam, elas nos testam o tempo todo, né? Porque imagina, gente, eles estão todo o tempo sentadinho, né? Um atrás do outro, de repente eles entram numa sala sem calçado, né? Que não tem carteira, não tem, eles estão soltos, eles não sabem nem o que fazer naquele espaço todo, né? É muita liberdade. O que eu faço aqui? E aí, como diz a Karina, a gente também entra nessa relação de não ter o mesmo comportamento, né, daquele educador que vai passar uma informação, mas vai criar, então vai constituir um espaço nutridor onde as identidades se expressam. Eu lembro que a gente também tem uma relação com toda a equipe desse lugar onde a gente trabalha, que às vezes não é muito bem entendido, né? Então, eu lembro que eu pedia para limpar a sala de um dos locais e as pessoas responsáveis pela limpeza me diziam, não, professora, mas já está limpo. E eu entrava descalço e via que tinha poeira, né? Tá, podia estar limpo, né, para aqueles parâmetros. E eu pegava o balde, o pano e eu limpava, muito bem limpo, 2, 3 vezes, porque eles iam deitar, botar o rosto no chão. Não, mas essas crianças já vêm todas sujas, suadas, sabe? E eu disse, pois por isso mesmo. E um dia eu estava limpando, né, a sala e tinha uma janela e eu vi um pequeno de 7 anos que perguntou para o outro, o que é? O que vocês fazem aí nessa sala de biodança? Aí um outro respondeu, na biodança a gente dança como a água. Daí o outro, um pequeno também, disse, não, na biodança a gente é a água. Eu lá dentro disse, cara, eu vou limpar esse chão quantas mil vezes eu precisar. Então eu vejo, né, sentia que ao mesmo tempo que a gente tem todos esses desafios, a criança ela está muito mais perto da origem. Então, essa inteligência afetiva proposta para o Rolando, ela precisa muito mais de um ambiente onde o adulto possa proporcionar que essa criança acredite na sua potência de ser nesse mundo, de forma qualificadora, né? Então, eles estão mais perto, e aí é um tempo, né? É uma resistência que ela é muito menor, e ao mesmo tempo eles são muito solidários, né? A gente teve caso de uma criança que tinha deficiência auditiva, né? Então ela tinha uma intérprete e tal, e um dia a intérprete não foi, então a criança não vai poder ir na aula. Aquela que a gente tinha mais dificuldade de tratar, não pode deixar que eu vou fazer a interpretação para ela, e foi a gente se emocionava, né, Karina? Porque ela estava numa solidariedade que a gente não conhecia daquela criança. Então eles vão dando, à medida que eles vão sentindo que aquele ambiente é deles também, eles vão desenvolvendo essa capacidade, né, de ser no mundo como não só como frente ao mundo, né, mas como parte desse mundo. E para mim isso é assim o que a gente, né, a carência maior dessa integração da nossa capacidade de desenvolver toda a nossa inteligência, mas que elas estejam por escolhas para gerar mais vida. E uma vida não só para alguns, né? Aí também está isso, né? É como essa qualidade empática, né? De pertencimento num mundo onde a gente possa ser tocado, né? Pela forma do outro estar também. Então, é maravilhoso, né? Isso tudo. Mais uma pergunta aqui no chat, né? Temos algumas perguntas, várias pessoas participando. Antes eu estava com um problema aqui técnico, não estava conseguindo ver o chat, agora já foi resolvido. Obrigada aí pelos professores que estão dando a força aqui pelo WhatsApp também, nos apoiando. E tem uma pergunta da Ângela Silveira, especificamente para o André, como é que é esse caminho para a biodança chegar até a escola? Ou seja, também vai referente a gente pensar, né, como é que a gente constrói políticas públicas, poderíamos dizer assim,
ou essa ocupação dos espaços públicos como o CRAS, né, como outros espaços onde o profissional da biodança possa vir atuar, né? Como é que foi esse caminho para você? E se você tiver sugestões de caminhos para os nossos demais colegas também, pode ser uma forma de inspirar que outros professores de biodança, né, venham a trabalhar com esse público e com a biodança na infância, né? Então, a todos os meus colegas que estão em todo o território catarinense, né, até lá no extremo oeste, se você começar a entrar em contato com a sua prefeitura lá, você pode fazer um caminho de criar uma licitação onde vá incluir isso dentro dos espaços, né, como os espaços sociais, assim, né, do CRAS, do NASF, daí isso é via uma licitação interna dentro da prefeitura. Ele tem que fazer um caminho interno lá para isso. Na área da educação, isso foi uma construção que a gente fez nos últimos 8 anos, né? Isso foi uma demanda que a escola tinha passado para a ONG Moradia e Cidadania na época, que eles queriam reduzir as violências dentro da escola, né, e criar uma ambiência de uma cultura de paz e tudo mais. Então, daí teve uma necessidade da escola que foi atrás, né, de oficinas que harmonizassem, que deixasse os alunos mais harmônicos e empáticos entre eles, né? Então, daí teve essa demanda, teve esse apoio. Então, no meu caso, assim, a gestão foi atrás disso, e daí nós fomos criando caminhos para isso, assim. Mas, se você está numa cidade que não tem esse caminho, eu sugiro que você, primeiramente, ofereça esse trabalho e faça com que a gestão daquele lugar, ou a secretaria daquele lugar, dance, né? Promova um espaço de acolhimento e de mostrar a metodologia, de mostrar como isso pode estar acontecendo, assim. Mas a gente começa fazendo essas ações com os envolvidos primeiro, né? Porque na realidade vai ter que sair de dentro desse lugar, vai ter que criar esse espaço para isso, né? Porque eles têm que sentir essa necessidade, que é bom, que vai melhorar, que isso vai trazer uma outra qualidade para o ensino, que vai também poder desenvolver o cognitivo. Então, para isso a gente vai fazendo esses outros caminhos, assim. Então, eu acho que o melhor, assim, a primeira coisa que a gente faz é, nesses lugares que não se conhece ainda, a gente promova nesses espaços de formação para professores, né? Claro que agora a gente está nesses tempos de pandemia que a gente não tem como fazer isso, né? Mas quando a gente está em formação de professores, que isso acontece 2 vezes por ano, em fevereiro e geralmente em julho, sempre, a maioria dos municípios tem esse momento de formação de professores, que a gente faz para poder se organizar. Esse é o momento onde você vai oferecer essa integração, esse trabalho, trazer a proposta, o que é e tudo mais. E daí, nessa medida que vão conhecendo, os gestores vão conhecendo esse trabalho, com certeza vai se criando políticas públicas internas para que a biodança se sistematize e esteja dentro de todas as escolas, né? Mas para isso não vai vir algo de cima para baixo, a gente vai ter que começar criando na base isso. Cada um na sua cidade, cada um, né? E muitos de vocês, meus colegas, já estão nesses ambientes, né? Vocês já estão nesses espaços, já ocupam esse espaço. Muitos já são da arte, já são da biologia, já são da história, né, da matemática, já estão lá dentro da escola e têm a formação como professor de biodança. Então, pode também estar inserindo nesses espaços também essas possibilidades também, né, de trazendo também essas possibilidades dentro da escola. E como eu falei para vocês, o nosso currículo do território catarinense, ele está bem amplo, e ele deixa, assim, espaço para que a gente possa estar trazendo possibilidades de melhorar a empatia, para melhorar as relações, fortalecer os vínculos, tem tudo isso dentro do currículo. Então, esses são os caminhos que a gente vai ter que se alicerçar dentro da BNCC, dentro do currículo catarinense, para poder validar essa tua prática e validar essa atuação, porque geralmente está embasado em que você está trazendo isso. Daí você vai dizendo, dentro assim, das competências e habilidades, por exemplo, a gente vai olhar, tem 10 competências e habilidades. Dentro delas vai ter lá o ensino religioso. Aí o pessoal, mas o que eu vou falar do ensino religioso? A gente vai entrar com o luminoso, vai falar do inconsciente luminoso, porque a gente vai ter essa conexão com a totalidade. Então,
né? Usa a sua criatividade como um bom facilitador. Então, nós temos todos esses caminhos de competências e habilidades que tem como a gente trazer dentro da nossa teoria e dentro da nossa prática também, né? Mas, claro, não é tão simples assim. Isso tem que ser um trabalho em rede, tem que ser um trabalho onde a gente vai indo, né, nos gestores, nas escolas, com os professores, e, claro, depois isso acaba acontecendo dentro de uma matriz curricular, né, naturalmente falando. Mas nós, no caso de Tubarão, a gente começou fazendo um trabalho que a escola se abriu para isso, a gente teve um apoio imenso da nossa gestora, da Cris, né, que deu esse apoio imenso, assim, para que a biodança, né, e a educação biocêntrica começasse a estabelecer esse espaço lá dentro da escola. A gente teve a oportunidade também, junto com a professora Ana Baiana também, de ir lá fazer uma formação com os professores, com os funcionários. Até hoje, o vigia que cuida lá na entrada da escola sempre me pergunta, quando é que a gente vai dançar de novo? Né? Porque a gente abarcou toda a escola. Então, isso é um outro detalhe que vocês têm que fazer também nos seus ambientes. Vocês têm que abraçar toda a instituição. Você não vai trabalhar só com a criança só com a criança e com o adolescente. Você vai trabalhar com os educadores daquela instituição, com os psicólogos, com todo mundo que está envolvido ali dentro daquela instituição. E na escola também. A gente vai criar um momento onde a gente vai também abraçar toda a instituição também. Isso é importante a gente criar esses espaços que daí sim, daí o resultado ele vai acontecendo de forma sistêmica. Porque ele não acontece de uma forma pontual, mas ele acontece de forma sistêmica e as pessoas que estão fora, elas também têm que dançar, para que elas possam estar acolhendo essa proposta e fazendo com que ela realmente aconteça. Mas é bem possível a gente criar esses caminhos, né? Que a gente está aberto aqui para poder ajudar todos que em cada cidade desse nosso estado tenha, né, que tem em todas as escolas, né? A gente quer que todos os lugares aconteça a biodança, mas para isso a gente vai ter que criar essa ambiência, né? E claro, né, e eu peço também aos meus colegas que façam uma especialização de biodança para criança. É importante fazer uma especialização de biodança para criança, né? É importante Sim. mesmo. E além, né, André, só complementando de fazer a formação de biodança para criança, que o educador, né, que está nesse espaço da instituição, busque primeiro encontrar um grupo para dançar, para sentir isso no seu corpo, como é que a biodança reverbera, para depois buscar uma formação em biodança, né? Ou seja, é todo educador que pode dar biodança? Né, eu queria que, né, a Su também pudesse falar um pouco isso, por ser diretora de escola, e como é que funciona essa formação, né? Qual que é o caminho que o profissional da educação, que ainda não é, né, professor de biodança, também possa vir a se desenvolver para trazer a biodança para a escola também. Todos os professores de biodança que dão aula, né, para criança de biodança, eles fizeram uma formação, né, numa escola com um programa único, né, que durou 3 anos e meio aí, e depois disso se faz, né, uma especialização para a gente poder trabalhar com crianças e seguimos estudando, né, então a gente não precisa ser pedagogo ou ter uma licenciatura para trabalhar com biodança para criança. Agora, um professor que não seja, né, facilitador de biodança, ele, para trabalhar com biodança para criança, ele vai ter que antes fazer a formação, né, de professor de biodança para então poder trabalhar com as crianças, né? A biodança, ela é um sistema e um sistema complexo, né, e que a gente vai podendo ter muito bem fundamentado essa aplicação. Então, claro, né, alguém que já está dentro da escola, com certeza, como a Karina, né, também falou de todo esse vínculo, a gente já tem uma facilidade, né, ainda maior. Agora, a gente tem, né, uma outra colega, né, a Ariana Sarmento, que está terminando a dissertação de mestrado dela, que também é da biodança com pré-adolescentes, que ela trabalhou a questão do corpo humano, né, da 8ª série, a partir de oficinas de biodança, que não vou dar spoiler aqui, né, mas daqui a pouco vai estar disponível, né, o trabalho dela. Então, eu também concordo muito com o André, que a gente precisa construir essas demandas, né? A gente sabe que
Tá todo mundo procurando biodança, gente. A gente tem esse sistema que é muito eficiente para toda essa dissociação, né, afetiva, e que então a gente precisa encontrar esse caminho, né? A gente precisa abrir mais portas e a gente precisa estar atento, né? E convidar as pessoas e poder indicar as pessoas, né? Porque eu tenho certeza que a demanda existe, né? Obrigada, Su. Então a gente já vai quase já se encaminhando para o final, né, desse encontro. É muito rico, acho que a gente tem muito que conversar, assim, sobre a aplicação da biodança não só para crianças, mas a aplicação da biodança em todos os espaços, né, onde houver ser humano. E também dizer que eu vi vocês falarem bastante da Cecília Luzi, mas seria muito importante falar quem é a Cecília Luzi, né? Quem foi ela para a biodança para crianças. E aí eu vou abrir para uma última rodada assim de consideração de vocês e também fazer mais uma pergunta que a gente tem aqui do Vilmar no nosso chat. Mas se alguém quiser responder um pouquinho sobre quem é a Cecília Luzi, seria ótimo também. Eu respondo? Eu não tenho muita intimidade com ela, mas aquilo que eu conheço, né? A Cecília foi esposa do Rolando, né? Do Rolando Toro. E ela, com certeza, ela foi uma das grandes colaboradoras, né? Nessa criação dos exercícios básicos da biodança e foi quem protagonizou esse trabalho com crianças, né? Então, hoje ela mora na Argentina e é diretora de escola também, né? Então é essa pessoa com quem a gente fez, né, a formação e ela continua dando essa formação de biodança para crianças e jovens, né? É isso. E é para a gente já se despedir? Eu quero fazer essa pergunta do Vilmar aqui, e daí a gente passa para a última rodada. Tem uma pergunta muito interessante aqui, que o Vilmar, deixa eu procurar aqui agora de novo, ele pergunta para o André e para a Karina, partindo da ótica da afetividade e da inclusão, como é que vocês lidam quando dois alunos se grudam a tapas em meio a uma aula? É a questão a questão da violência, né? Como é que vocês lidam com isso? Bom, isso aí a gente tem que, primeiramente, né, no início, lá na nossa roda de conversa, a gente vai estabelecer os nossos acordos da boa convivência, que na realidade são as regras, né, que a gente usa uma palavra menos bélica, né, para falar regra, a gente vai falar acordo da boa convivência. Ali no acordo da boa convivência, a gente estabelece umas 5, 6 diretrizes que a gente vai ter durante a aula, assim, que nós vamos ter que nos respeitar, vamos ter que, vamos, assim, criar uma ambiência para isso. A criança e o adolescente, eles gostam muito de cumprir as regras porque eles gostam muito dos jogos, né, os jogos lúdicos e tudo mais. Então, as regras fazem parte do ambiente deles de aprendizado, assim. Então, é um caminho que a gente vai fazendo. Claro que se já começou uma briga ali, né? Primeira coisa que a gente faz, desliga o som imediatamente. E a gente, o que eu faço? Quando acontece isso, a gente separa, né? Primeiramente vai separar as crianças ali, não vai deixar com que isso aconteça, e nós criamos uma roda imediata. Todo mundo agora, sentando em roda e vamos conversar. O que está acontecendo? Por que estamos brigando? Então, a gente faz meio que uma DR ali naquele momento, daí o pessoal meio que, né, daí vai falar, daí eu só não pode tocar, só pode falar, não pode agredir o seu colega, só pode falar. E daí a gente deixa eles se expressarem, né? Às vezes o outro lá meio que implicou com o colega, assim, não tem um motivo para isso, né? Mas, assim, a gente vai fazer com que promova uma reflexão dialógica nesse momento. Você tem que ter pulso, né? Porque não significa que a gente está trabalhando com afetividade e com a questão da amorosidade, você vai ser molenga ali naquele momento ali, né? Não significa que você é o bonzinho o tempo todo, né? Ser bom é dar um limite também, então tem que saber dar limite também. É importante dar o limite. Então, nesse momento, o que eu faço? Qualquer violência, e isso eu falo lá no início da roda, gente,
se a gente não se respeitar, eu vou desligar o som e a gente vai conversar, combinado? Não, não, nós vamos nos respeitar. Então tá, daí ela começa, daí alguém lá chuta alguém, vai, desliga o som, mas não, daí você tem que estar atento na turma. Por isso que é importante a gente às vezes trabalhar em dupla. Trabalhar sozinho às vezes é mais difícil. Em dupla é muito legal, porque se você está de costa, cuidando do som, alguma coisa, e alguém sempre pelas costas faz alguma coisa, o colega que está atento vai dizer, olha, alguém chutou alguém empurrou alguém. Desliga o som. Desliga o som e diz, ó, nossa roda agora de conversa. Ai, não, mas a gente estava tão boa a brincadeira. A nossa roda de conversa, vamos lá, todo mundo aqui. Já pega o elemento falador, que eu sempre utilizo um elemento falador, que é um bonequinho, um bichinho de pelúcia, um chocalho, um cachixi, que é o elemento falador, e vamos lá para o elemento falador e vamos conversar. O que está acontecendo? Por que vocês estão brigando? Por que vocês estão fazendo isso? Então, a gente vai estabelecer pelo menos eu faço isso, né? Uma reflexão e um diálogo ali naquele momento. E, claro, e daí não fico só pedindo que faça aquela, não, pede desculpa pro fulano, porque fica uma coisa cínica ali naquele momento. Ai, desculpa, nem tá afim de dizer desculpa. Mas eu faço com que aconteça uma aproximação dialógica, né? Claro que daí, depois disso, daí, vamos voltar a dançar? Vamos voltar a brincar? Vamos voltar a brincar. Daí vai criando essa ambiência. Mas, claro, a gente tem que estabelecer essas regras muito claras lá no início. No início tem que estabelecer as regras, para que você possa retomar isso sempre. Pelo menos eu faço assim na minha prática, né? No início, claro, quando acontecia, eu não sabia como fazer, né? Mas depois a gente vai criando essas regras e vai ficando melhor, né? Pelo menos comigo é assim. Não sei como é que vocês fazem, Su e Karina, como é que vocês lidam aí com as dificuldades de vocês? Sua pergunta era só para mim. Vilmar, um abraço para você. O Vilmar, ele foi foi meu monitor, querido Vilmar, lá na casa, também tem girassol, né? A gente tem o girassol lá na Rubem Berta, lá na Casa Brasil também, mas foi lá no girassol, na Rubem Berta, em Porto Alegre, lá. O Vilmar foi um dos meus monitores, assim, que eu tive ao longo do meu percurso. Um abraço grande para você aí, Vilmar. Não, eu também, eu para tudo, né? Primeiro separa, separa. Às vezes, né, tu tem que usar a força física ali, porque realmente fica tenso o negócio. E chama para conversar, vamos sentar e conversar o que está acontecendo, né? É isso aí, André. Também faço assim. Nesse sentido de ter alguém, né, junto, eu estava pensando aqui, sabe que quando eu trabalhei lá em 2003, 2004, eu nunca tive esse problema, né? Era tudo criança de periferia e nunca tive dentro da sala gente se batendo. Depois, em 2017, que foi aqui em Florianópolis, né? Que era aqui mais no centro, né? Num bairro, né? Mais central, era impressionante, né, Karina? E muito, muito, assim, de para mim, ser muito chocante ver, porque era nítido que toda aquela expressão, né, aquela expressão de violência não era para aquele fato, né? A gente sabe disso, né? Tem muitas outras coisas que devem estar, né, movendo aquela ação. Mas quando a gente faz a aplicação, né, para criança, a formação, a Cecília dizia, né, que a gente, para cada 10 alunos, são 2 educadores, né, 2 professores de biodança, esse é o ideal, porque também vai ajudando, porque as crianças, elas são dispersas, né, muito dispersas, no começo muito mais, então, para para trabalhar com eles, a consigna, né, não tem esse lugar onde a gente explica, mas muito mais a gente vai conforme a disponibilidade deles. Então, a gente precisa ter muita fluidez, né, para estar fazendo junto, né, junto com eles. Então, às vezes a gente faz uma aula lá com, sei lá, 10 exercícios, né, Karina? E aí a gente consegue dar 13 e fica bem faceira, né? Porque conseguiu dar aqueles 13 exercícios. Então, a gente precisa ter todo esse caminho, né, de muita fluidez e de muita interação com eles. Né? E nessa fluidez, né, Su, nessa fluidez, a nossa aula planejada nem sempre vai ser aquela aula realizada. Então, quando eu faço meu relatório, eu faço relatório, aula planejada e aula realizada, para depois eu ver como é que eu vou fazer a minha ação na próxima aula.
Então, nem sempre a aula planejada vai ser a aula realizada. E a gente não pode ficar frustrado por isso, porque às vezes é como você vai construir. Tipo, você pensou numa aula super adrenérgica, mas daí você pega a turma logo depois de uma educação física, logo depois de uma capoeira, e eles estão exaustos. E daí estão jogados todos no chão já lá no ninho. Já começa a aula no ninho, né? Tem que ter essa sensibilidade de ver por onde você vai. Porque às vezes você... Não, eu montei a minha aula, vamos lá, se levanta, vamos fazer a nossa aula. Não é assim. Daí você vai, chega ali, já senta junto naquele ninho, já começa conversando ali, porque eles já estão exaustos, eles não vão fazer mais nada, então a gente vai ter que fazer esse tempo também. Ou então, no meio da aula, vai para um outro lugar, né, quando vê assim, formou um trenzinho, aproveita esse trenzinho, já põe a música lá e já faz com que a coisa aconteça. Então, e você tem que ter o plano A, B e C. Então, é importante pensar nesse plano A, B e C antes também. Então, e ter esse olhar que, às vezes, as crianças vão sinalizando, indo para um outro lugar. E daí é muito legal, porque daí a gente consegue fazer outras coisas também. Tipo assim, uma vez eu estava trabalhando com argila, e daí uma estudante me pediu um papel. Daí, bom, certo, ela quer desenhar. Não, ela queria pegar a argila e pintar no papel. Ela queria fazer uma arte rupestre no papel. Ela disse, eu quero fazer como faziam os antigos nas cavernas. Eu disse, então faz de conta que aqui é a tua caverna e tu vai fazer a tua arte. Pronto, ela fez uma coisa incrível. Depois eu consegui daí um papel maior para ela, que era um papel pardo, e daí depois todos entraram na pilha, daí todo mundo quis fazer no papel daí. Mas é isso que é interessante, a gente, às vezes, eu planejei uma aula, mas na realidade ela foi para um outro lugar. E a gente acolher esse outro lugar com todo o coração aberto. Não ficar histérico, lúdico, né, ficar André? desesperado. Lúdico, né? Porque a aula É o lúdico, né? O lúdico, isso mesmo, né? E abrir essa possibilidade, né? Porque a criança só vai ter autonomia se tu faz com que ela seja protagonista. Isso é ser protagonista, né? Se eu não desse o papel para ela e dissesse, não, é na argila, continua aí na argila, eu não ia ver essa possibilidade que ficou lindo depois. Depois eu trouxe o urucum para a gente poder fazer as pinturas rupestres. Daí eu fui fazendo um caminho, aproveitando que já era a semana aqui dos povos originários, que a gente já tem na Unisul, todo um trabalho de levar as crianças da escola até dentro do ambiente da universidade, que já acontece todo ano isso, e daí eu já fui linkando com as coisas que já estavam acontecendo. Então, é isso que a gente tem que ter essa percepção, assim, né? De ter um planejamento amplo, flexível, mas o teu planejamento, ele tem um sujeito muito importante. Ele é a criança. A criança é o teu planejamento. Você prepara e faz a sua aula para a criança. Né? E, claro, pode ser para a sua criança interior inicialmente, né? Como Karina falou ali, mas, na realidade, você vai trabalhar para a criança e com a criança. Ela é o teu protagonista principal nessa ação. Né? E daí tudo vai dar certo. Né? Eu acho que era isso que eu queria comentar aquela hora ali sobre essa parte da aula, assim, né? Que às vezes ela vai para um outro lugar, que ela vai para um outro espaço, que ela de ter essa sensibilidade. Às vezes, nesse vídeo que está aqui em algum lugar, aqui depois que vocês vão assistir ali sobre esse documentário, foi feito em 2018, tem uma menina que diz assim, teve um dia que nós nem brincamos, apenas conversamos e foi muito legal. Então, assim, às vezes a necessidade deles é conversar e a gente vai usar esse espaço de conversa, né? Porque você não está perdendo tempo, você está ganhando a confiança da turma, você está ganhando e fortalecendo o vínculo com a turma se eles estão te pedindo, né? Professor, nós queremos conversar um pouco mais. Vamos conversar, né? Então, tipo assim, eu joguei até peteca com eles em sala de aula. Mas como é que a gente jogava peteca? Usando um jogo cooperativo. Eu criava regras de jogos cooperativos, a gente jogava até peteca, né? Onde tinha que não deixar a peteca cair, né? Podia segurar, não deixando ela cair. Se cair no chão era o ponto para o outro. Mas eu sempre dava um jeito da turma empatar. Sempre dava um jeito... dava um empate lá no meio da história. Professor, mas a gente sempre empata, o que é isso? Disse, não, porque também é bom a gente poder, né, que todos ganhem, né? Então, eu vou criando essa cultura que
que todos ganham, não que um só vai ganhar, né? Então é um butu com eles, né? Todo mundo tem que ganhar junto, né? Então a gente tem que trazer essa cultura, né? De ser gregário junto, de ganhar junto, de ser cooperativo, de ser colaborativo. A gente tem que criar essa ambiência sempre com eles, seja dentro da escola, seja lá na sua estrutura de creche, seja na área social, seja dentro do MAPAI, você vai ter que criar sempre essa ambiência. Tá? Ou seja, potencializar a vida, né? Potencializar a vida. E promover mais vida, e mais vida, e mais vida, né? E é isso, a gente já vai se encaminhando para o final, a gente já está com o nosso tempo um pouco estourado, mas é que é realmente um tema que desperta muita curiosidade, né, principalmente para educadores, para os profissionais de biodança que ainda também não experimentaram essa aplicação, né, de biodança para crianças. Num outro momento, a gente também vai explorar um pouco mais a questão dos adolescentes, né, então a gente quis aproveitar esse espaço para explorar ao máximo a questão das crianças, a questão da infância, né, e da biodança para crianças. E eu queria, né, deixar aqui aberto se algum professor quiser fazer mais alguma consideração, uma mensagem, né, de esperança, de plantar essa semente também para que os novos profissionais de biodança que estão chegando, ou até os profissionais de biodança que já trabalham com adultos há muitos anos também possam vir a buscar essa aplicação, né? Qual que é a importância disso e se vocês quiserem deixar essa mensagem final, fiquem à vontade. Eu, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui pela Associação de Professores de Biodança de Santa Catarina. É uma honra, na verdade, falar sobre esse tema tão gostoso, tão inspirador. Essa semana, na verdade, já faz umas 3 semanas, né, que a gente tá planejando, reunindo e tal. E eu fico lembrando das crianças e, nossa, eu tô muito saudosa, assim, muito saudosa desse trabalho que eu me sinto outra pessoa, assim, né? Como se eu tivesse rejuvenescido, acho que uns 15 anos, porque a gente precisa de bastante energia também, né? E dizer que estamos precisando de professores trabalhando nessa área aqui, pelo menos em Santa Catarina, né? A gente não tem, né? A gente tem o André, tem poucos profissionais, né? Eu e poucas pessoas assim. Então a gente precisa e é gostoso, né? Se algum professor já formado ou que pensa em se formar, fazer formação, né? Pensando nessa área, é uma área que é uma área bem carente, né? De pessoas assim. Então venham, vamos trabalhar junto, né? Vamos fazer essa arte juntos. É isso. Obrigada, Fê. Obrigada, gente. E que você possa se sentir convidado, né, de vir para esse espaço. Não tenha medo das crianças, porque elas são pessoas incríveis, né? Porque eu já vi colegas meus que pareciam que às vezes ficavam meio apavorados dentro da sala de aula. A gente tem que vir de coração aberto, ser sincero. A criança percebe muito a gente em toda a instância. E quando a gente está triste, a gente fala para ela que está triste. E quando a gente está feliz, também a gente fala que está feliz. A gente nunca diga que está feliz se a gente está triste, porque a criança sempre percebe. Então, assim, é onde você vai ter que realmente botar na prática, né, a sua coerência existencial, a sua forma de ser e estar no mundo plenamente, né, e conexão com a sua alegria de viver. Então, isso é o caminho e é o que eu peço, assim, que os meus colegas venham com o coração aberto para esse espaço, que ele está, assim, pedindo novos integrantes nesse lugar. Eu também me sinto bem feliz e agradecida por fazer parte desse espaço aí com vocês, né? Fer, muito obrigada por tudo isso. E
E eu convido também para que a gente possa continuar com essa nossa missão, né, de naturalizar espaços amorosos. A gente precisa naturalizar esse lugar onde a gente qualifica o outro, onde a gente dá colo para o outro, onde a gente abraça. As crianças precisam de adultos, né, que deem o exemplo e que ajudem, né, ajudem a confirmar que a nossa natureza ela é cooperativa, ela é amorosa, que a nossa grandeza maior de ser e estar no mundo não é o valor econômico, mas é o valor da vida, né? E a gente precisa com urgência que as crianças valorizem a vida, né? Então, esse é o convite, né? Me coloco junto com os meus colegas à disposição para a gente se ajudar, né? A gente começa aí, vamos lá abrir espaços, né? E que as crianças possam ganhar esse presente também de poder fazer biodança. Obrigada, gente. Contem com a gente, eu não agradeci também a todas essas maravilhosas que estão aqui junto comigo hoje aqui, que foi lindamente, assim, esses encontros que nós tivemos e vão deixar saudade, né? Eu acho que agora a gente, de repente, se encontra num outro momento para outras coisas também, porque foi muito legal a gente rever as teorias, rever as propostas e trazer tudo isso lindamente para cá, assim. Então, foi um prazer imenso, uma alegria imensa de estar aqui junto com vocês nesse momento, assim, e podendo se conectar e trazendo essa boa nova, né? Venham para esse espaço, abra o seu coração e tudo é possível de criar um novo mundo, sim. É possível, sim, mas dê esse passo, dizendo sim, eu quero entrar nessa área novamente. E vai abrir um espaço incrível para todos nós aí. Muito obrigado. Então, muito obrigada, professores. Realmente, para a Associação Catarina de Professores de Biodança, abrir esse ciclo de diálogos nesse ano, né, no momento da pandemia, foi uma grande oportunidade para a gente aprender junto, para a gente dialogar, para a gente trazer as nossas experiências, para a gente poder inspirar, né, que novos profissionais ou que as pessoas que não conhecem a biodança possam se aproximar desse sistema. Então, realmente, em nome da associação, né, eu, Fernanda, dizendo, né, nessa assessoria de comunicação, assim, dizer que esse ano foi bem desafiador, da parte, digamos, mais técnica, né, tecnológica, falando para promover esses webinários, mas foi uma grande oportunidade e foi muito prazeroso estar com vocês nesses 4 webinários que a gente construiu junto com os professores de biodança. A gente quer que esse espaço se estenda, que a gente possa oportunizar para que novos professores de biodança também venham se sentindo mais seguros para se achegar, porque eu tenho certeza que todos e todas, todos esses profissionais de biodança têm muito a contribuir, né, com esse espaço de diálogo que a gente vem construindo. Então, mais uma vez, muito obrigada. E espero que no ano que vem a gente possa criar novos formatos, né, de lives, de webinários, experimentar outras ferramentas também. Eu acho que o propósito é a gente descobrir isso junto e a gente disseminar a biodança. Então, mais uma vez, muito obrigada para quem participou até agora com a gente aqui, que enviou comentários. Do fundo do coração, foi muito transformador esse primeiro ciclo de diálogos da Associação Catarina. Vamos ficando por aqui, então, e um abraço a todos e todas.